pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar um pouco sobre Mensagem, de Fernando Pessoa, que é tido como a grande épica portuguesa do século XX. Sobre ele eu já adianto, há muito a ser dito, é um livro repleto de questões histórico-sociais por trás e que são, claro, questões imprescindíveis para entender as motivações desse livro como um todo, as motivações desses poemas. Então bora para a Mensagem de Fernando Pessoa. Para a gente começar essa discussão, eu queria trazer algumas contribuições da teórica Laura Cavalcante Padilha. Ela tem um artigo muito bacana onde ela lança um olhar sobre as literaturas de língua portuguesa. Eu vou até deixar ele aqui na referência do vídeo, na descrição. E nesse artigo, ela traz dois conceitos-chave para que essa discussão sobre as literaturas de língua portuguesa possa ser mais produtiva. São os conceitos de lusismo e lusofonia. Eu vou me debruçar aqui sobre o conceito de lusismo. Então vamos começar pensando o que isso significa. Segundo a Laura Cavalcante Padilha, o lusismo seria algo que extrapola o domínio linguístico, quer dizer, que vai para além da língua, para se fazer, na verdade, um modo de afirmação desse domínio linguístico dentro do espaço europeu. Isso já vai ficar mais claro, fiquem por hora com essa informação. Então a gente pode pensar o lusismo como uma construção identitária, algo que pressupõe um sentimento de pertencimento. Se a gente recorre às contribuições do Stuart Hall, a gente encontra lá ele dizendo que esse sentimento de pertencimento, ele quase sempre é criado quando existe um confronto ou o que ele chama de uma negociação simbólica entre um eu e um outro. Então, quando existe esse confronto ou essa negociação entre eu e outro, é aí que eu entendo que eu pertenço a alguma coisa, que o outro pertence a outra coisa. Então agora vamos começar a pensar um pouco sobre alguns traços históricos da história de Portugal. Vamos lá, o que Portugal faz para se solidificar como diferença dentro desse espaço ibérico é inicialmente se colocar frente a esse outro de que trata o Stuart Hall, mas nesse momento esse outro era o castelhano, o espanhol. Isso desde a criação de Portugal, lá por Afonso Henriques, da primeira dinastia, a Alfonsina. Além disso, para se fazer dono das terras já anteriormente expandidas pelo pai, o Henrique de Borgonha, ele acaba lutando contra a própria família, contra a mãe, contra padrasto, pela posse desse território. Então, desse enfrentamento familiar, nasce o que a gente pode chamar de origem traumática do Estado português, que é um traumatismo que vai marcar aí desde sempre a comunidade imaginária que a gente chama de Portugal, né? Então pensem comigo, esse território antes cercado, antes pequeno, antes composto por duas fronteiras, ele acaba ganhando outra dimensão histórica, simbólica, geográfica, quando ele expande a sua espacialidade europeia, se apropriando, claro que por vias colonizatórias, né, de parte da América, da África, da Ásia, da Oceania. E aí, claro, quando a gente entra na literatura, a gente tem uma obra que resgata o momento de expansão e de grandeza pelo qual o mundo até então conhecido acaba ganhando outra configuração, né? Porque ele começa a se globalizar. E essa obra é justamente Os Lusíadas, de Camões, que é a obra que, atenção, acaba se erguendo, se fazendo como grande pilar de sustentação, como a grande força de sustentação desse imaginário português, né? Ele acaba sendo, Os Lusíadas, a grande referência desse imaginário português. Então, é com Os Lusíadas, de Luís de Camões, que a força, a grandeza adquiridas historicamente por Portugal acabam ganhando palco, dando um salto para dentro da ficção. Porém, todo esse brilhantismo, que é inclusive refletido na escrita poética, é subitamente interrompido com a morte do rei Dom Sebastião e a consequente perda da hegemonia política de Portugal para a Espanha, isso ali entre 1580 e 1640. E aí, depois disso, o que acontece é que o povo português acaba sustentando essa aura de grandeza refletida na escrita poética como uma promessa de futuro. Então meio que acaba se forjando um passado grandioso, claro, de que o imaginário português sempre se pôde, sempre vai se poder valer, porque é a história do país, mas fazendo com que Os Lusíadas, que é o grande suporte dessa teoria da grandiosidade, fazendo com que Os Lusíadas seja sempre a obra que reflete esse espírito nacional daquele povo, né, do povo português. Então, o texto épico de Camões, ele constrói
o lugar de força justamente daquele lusismo de que eu comentei no início, porque ele vai para além do domínio linguístico, ele é além de uma obra de língua portuguesa, ele é uma obra que extrapola tempos, extrapola espaços e se alicerça como grande símbolo da identidade nacional de um povo, nesse caso, claro, do povo português. Mas aí, dando alguns saltos históricos necessários à explicação, a gente chega ao século XVIII, quando esse lugar de grandeza de Portugal começa a ser realmente problematizado, que é quando Portugal, segundo as palavras do teórico Boaventura Sousa Santos, ele se transforma em um país semi-periférico no sistema capitalista moderno. Em palavras mais simples, ele começa a ficar para trás. Então, essa grandeza solidificada pela história, né, do 500, né, e reforçada pela voz do Camões, ela entra em crise. Para começar a se tornar cada vez menor, então o país, né, ele vai, economicamente falando, politicamente falando, se apequenando cada vez mais, até que no século XIX, a partir do século XIX, ele começa a adquirir uma dimensão traumática, de certa forma, inquestionável, porque aqui é quando Portugal começa meio que a ver ruir toda a imaginária construção antes tão eufórica, né, daquela identidade portuguesa gloriosa, porque o país que antes era tido como um país imperial europeu, ele começa a viver um momento muito complexo, muito difícil, marcado aí por sucessivas perdas econômicas, geopolíticas e por aí. E aí, pra que tudo isso? Porque aí finalmente chegamos no século XX, chegamos à mensagem de Fernando Pessoa, que é um livro que tenta, por uma via ali meio messiânica, justamente reconvocar essa grandeza passada. Mas aqui, em Mensagem, apostando na força de uma territorialidade menos física e mais simbólica. Então, em Mensagem, o Fernando Pessoa ele reconstrói a história de Portugal a partir de 3 grandes mitos. O primeiro, o rei escondido na ilha, o Salvador, que diz respeito aí à visão salvadora que configura o sebastianismo, né? E aqui eu abro um rápido parênteses. O Dom Sebastião, ele é tido como um herói trágico, né? Que morreu na batalha contra os mouros na África, em Alcácer Quibir, em 1578, e quem era muito jovem, né? E tinha a ambição de se tornar o grande imperador do quinto e último império, que abro aqui um segundo parênteses. O que é esse conceito de quinto império, que muito se fala quando a gente entra nesses meandros da história portuguesa? Esse quinto império, muito brevemente, era uma crença que foi ali reformada pelo padre Antônio Vieira, né, lá no século XVII, que meio que postula que o Império Português seria considerado o quinto e último império do mundo. Então, a ideia dele era que esse império, através de um reinado meio espiritual, ele levaria a fé cristã para todo mundo e então promoveria a paz e a felicidade por um período aí de 1000 anos de abastança, a chamada Idade do Ouro, né? Até resultar no fim dos tempos. Então, o primeiro mito aí de Mensagem envolve todas essas situações. O segundo mito era o mito da audácia do impossível, que se liga muito ao espírito inovador, arrojado, né, dos portugueses que tiveram a valentia, a audácia de se lançar à navegação e de, consequentemente, encontrarem aí, né, darem de cara com alguns achamentos, algumas conquistas marítimas. E o terceiro e último mito é o do fundador que veio de longe, que tem relação a Ulisses, né, o herói grego que é tido como o grande fundador mítico de Lisboa. Mas é, sobretudo, no primeiro mito que a obra Mensagem acaba se debruçando. Bom, então, o Pessoa, quando ele faz esse movimento de criar, através dos grandes heróis do passado, uma pátria ideal, grandiosa, ele acaba opondo essa pátria à pátria real, do presente, a verdadeira, que na verdade é uma Portugal já decadente ali, né, na transição entre séculos 19 e 20. Mas Mensagem é também muito mais do que isso. Primeiro vamos pensar um pouco na estrutura desse livro. A épica pessoana aqui é composta por 44 poemas curtos que compõem, né, são compostos, na verdade, por retratos de seres reais, lendários, míticos do próprio país, enfim. Mas o que todos eles têm em comum é o fato de terem colocado o sonho de grandeza portuguesa
acima de qualquer projeto de grandeza pessoal. O livro está organizado em 3 partes, ele tem essa estrutura tripartida. A primeira parte, intitulada Brasão, ela trata, resumidamente, dos heróis fundadores da nação, né? Mostrando todo esse passado glorioso português. E esses personagens são heróis sempre a serviço de uma vontade divina, né? Já a segunda parte, chamada Mar Português, ela trata mais aí do período áureo das navegações, dos seus heróis, né, dos seus feitores, e apresenta as principais etapas aí da expansão ultramarina, que, claro, levou Portugal a ocupar um lugar de muito prestígio, muito destaque no mundo aí durante os séculos XV e XVI. E a terceira e última parte, chamada O Encoberto, é a parte mais fantástica do poema, e ela é dedicada ao rei Dom Sebastião e ao mito do Quinto Império, aquele de que eu comentei anteriormente. Então, nessa parte, o Fernando Pessoa ele rompe um pouco com esse modelo épico para falar sobre a decadência do presente. Esse O Encoberto refere-se a Dom Sebastião. É um termo que ele usa para se referir ao Dom Sebastião. Então, acho que isso é importante também a gente levar em consideração. É interessante a gente mencionar que, ainda que Mensagem possua um discurso épico, ele é considerado a grande épica, né, do século XX, a grande épica portuguesa, essa estrutura tripartida de que eu comentei anteriormente, ela acaba fugindo muito dos padrões clássicos, porque enquanto a estrutura clássica ela pressupõe, né, ela é regida por uma certa uniformidade, o Mensagem ele acaba se construindo através de multiplicidades, por exemplo, de vozes que cantam Portugal, de uma multiplicidade de formas de poema, os números de versos, as combinações de rimas também não são padronizadíssimas, não são uniformes. E por outro lado, enquanto na época clássica as luzes, os holofotes, né, eles são colocados sobre o passado, aqui em Mensagem existe também um olhar sobre o presente decadente, mas também um vislumbre do futuro, com vistas mesmo ao mito da renovação. Então, Mensagem canta aquele passado eterno, glorioso de Portugal, né, como dono dos mares, como conquistador, mas conta também de um presente decadente e ele mira também a um futuro renovado, que possa se assemelhar ao máximo, em algum momento, ao passado que um dia foi tão glorioso, tão poderoso. Então, a gente pode dar uma olhada nisso e basear um pouco essa explicação no último poema do livro, Nevoeiro, em que ele diz, peço licença para ler na íntegra e aí já fazemos mais algumas discussões. Ele diz, nem rei nem lei, nem paz nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra, que é Portugal a entristecer, brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora, tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. Então aqui ele interrompe a sensação de decadência e ele meio que messianicamente evoca que é a hora da chegada do futuro ideal, do Quinto Império, do Império da Perfeição encarnado pelo sebastianismo, né, por Dom Sebastião. E esse passado glorioso, o Pessoa, ele tenta colocar que esse passado glorioso ele pode ser futuro. Basta que Portugal, escolhido por Deus, desperte com a chegada desse encoberto, né, sempre relacionado a Dom Sebastião, que traz consigo a nova idade do ouro da humanidade, né, de que o poeta, esse intermediário entre o humano e o divino, acaba sendo o mensageiro. E aí, pra gente encerrar essa discussão, é legal a gente só mencionar que outro elemento muito forte nos poemas épicos clássicos e que também está muito presente aqui em Mensagem é a imagem, a figura do mar, que aqui está sempre ela é muito retomada como um símbolo muito forte do passado. E aí, como eu quero encerrar essa discussão? Dizendo que com isso, a viagem que Fernando Pessoa propõe em Mensagem, ela é de outra ordem. Ela não é mais marítima, ela é muito mais espiritual, ela é muito mais mística, ela é muito mais interior. E isso engrandece muito esse poema, porque ele ultrapassa os limites portugueses para se tornar universal, para se tornar uma mensagem à humanidade dessa viagem da busca pela história, pela essência do homem
e pelo sentido da existência. Esse é a mensagem de Fernando Pessoa. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha me feito clara e espero que vocês tenham visto o vídeo até aqui. Agradeço aos que ficaram até aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!